avivamento é você ver vida transformada, ver pessoas libertas, é botar as pessoas para cima. Para você foi natural, então, Curar né? as Se pessoas. tornar um pastor, porque até teve essa história também do Datena que profetizou também que você fundaria a igreja, né? Isso aí foi uma perseguição, Sim, foi. Priscila, A gente você... já tá- Acho que você vai pro New York Times, logo. Você vai logo dar um salto lá para fora mesmo. A gente já comentado um pouquinho sobre essa questão de perseguição, né? E aí ele falou que você, né, tem que fundar Olha uma que igreja, então, né? interessante, Já que não assim, quer. eu tenho amor. Deus me deu amor para mais pessoas. Né? Inclusive, no momento que eu sou perseguido, é o momento que eu tenho de provar o amor de Deus na minha vida. Porque Jesus falou o quê? O que está faltando hoje? É dar outra face. Jesus falou, dá outra face. Alguém te deu. Andar uma milha, anda mais uma. Te pediu a capa, dá a túnica. Então, Jesus, ele falou, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Então, quando eu recebi uma perseguição, como foi até uma infelicidade do Datena de entrar ao vivo e fazer uma calúnia comigo. Que você nem tinha nada a ver com aquilo, né? não- Conta um pouquinho da história, então, para as pessoas entenderem. O que aconteceu? Depois, né, o Robinho, o Neymar, o Ganso, falaram com ele, pô, Datena, você tem que pedir desculpa pro Bruno, porque o Bruno nem estava lá no ônibus e você falou que ele estava. É porque o time do Santos ia para um centro espírita, né? O que aconteceu, né? Tinha na época lá, a diretoria, junto com a comissão técnica, resolveu fazer uma visita a um centro espírita, né? E até ter uma ação social no dia, uma coisa até legal, interessante lá. Só que eu, naquele dia, eu acho que eu ia pregar alguma igreja, já tinha um compromisso, eu falei, eu não vou, tá? Avisei o treinador antes e não fui. Como outros jogadores não foram. Só que alguns jogadores que foram, quando chegaram na frente, não quiseram descer para entrar. Alguns entraram, outros não entraram. E quem não entrou, foi os caras, tipo Robinho, Neymar, os caras que, Ganso. E aí, como eles não entraram, tinha um jornalista lá da Band falando, os jogadores não querem descer porque se dizem católicos, evangélicos e não querem entrar no centro espírita. E aí, quem está comandando tudo isso é o seu Roberto Brum. E eu em casa, acho que até Ceará, o nome do jornalista, Ceará. Que eu até gosto dele. Gente boa. E o Datena também, eu ia jogar totó com o Datena. Uma semana depois, ia ser o Datena e o Neto contra eu e o Robinho, que eu tinha o totó do Bruno na Band. Quem me ganhasse, eu daria 50 mil reais. Que é difícil, Quem perdesse, dava cesta básica para uma casa de recuperação que eu ajudava. Meu irmão, eu ganhava tudo. Os celeiros estavam igual de José. A casa de recuperação tem comida até hoje. Glória a Deus. Porque os jogadores de futebol jogavam contra mim. Glória a eu Deus. ganhava, né? Porque aqui em São Gonçalo aprendi a jogar totó. Lá é pimbolim, né? É. E aí eu tinha esse desafio. Era muito interessante. Eu fiquei triste porque ele não podia acontecer, porque houve uma situação desconfortável. Quando o Datena foi ao vivo e falou uma inverdade. Mas como é que é isso? Mas que ele não falou por profetizou? mal. É porque o jornalista dele, que estava cobrindo, achou que eu estava no ônibus e jogou essa. Ele foi já... Aí me ligaram da própria Band, que eu tenho amigos jornalistas lá também, né? Infelizmente, alguns até nem gostavam tanto do Datena. Falou, processo o cara, pô. Eu falei, não, pô, o cara é legal. Então, que legal o quê? Pô, uma marra do caramba. Passa às vezes não fala com a gente. Eu falei, não, mas... O cara é muito corrido, né? O cara é muito atarefado. Eu admiro o trabalho do Datena, inclusive, se estiver nos assistindo. Que Deus te abençoe, Datena, que você seja muito abençoado. Você, sua casa, sua família. Tá? Porque foi isso que eu fiz. Quando pediram para eu processá-lo, eu falei até para um amigo meu da Band, eu falei, fala pro Datena que está perdoado. Que Deus o abençoe. Porque mais um processo, né? Entendeu? Porque esse pessoal que é público tem muito processo. Então, que diferença que eu ia fazer na vida da Datena? Pegar um dinheiro dele? Não preciso, graças a Deus. Não quero, eu quero ganhar dinheiro trabalhando. Entendeu? Honestamente, não é pegar dinheiro dos outros. Então, eu não me senti ofendido, porque eu tenho a minha fé professada, eu tenho meus princípios, eu tenho minhas prioridades. Entendeu? Ele eu tinha um achou que ele compromisso. não tivesse Agora eu vou ido. contar uma coisa aqui no podcast, eu não gosto de falar isso, porque o que essa mão faz, a outra não deve mostrar. Eu fui muito atacado. Recebi e-mails, pessoas que são espíritas me atacaram, me ameaçaram. Mas você sempre amou os espíritos. Mas nós amamos todos os espíritos. Eu nunca me justifiquei, porque é Deus que te justifica. E eu não estou fazendo isso agora me justificando. Eu só estou relatando algo que já vazou, inclusive. Por isso eu estou falando isso. Alguém descobriu que eu voltei naquele centro espírita. Inclusive levei o Neymar e o Ganso. E nós ajudamos aquele centro espírita. Ajudamos aquelas crianças. Levamos presentes. Eu posso até te mandar uma foto. Você não tinha problema nenhum. Eu posso até te mandar uma foto. foto, porque alguém registrou isso e depois isso vazou.
Mas eu não queria contar isso. Mas eu fui sem holofote, sem mídia, para mostrar que eu estava fazendo trabalho social. Eu fiz para Deus. Aquelas pessoas que estão lá trabalhando naquele centro estão com o coração aberto, ajudando aquelas pessoas. Eu lembro que eu cheguei aqui, vou contar outro furo aqui também. Eu sei que muitos evangélicos podem me criticar, mas aí você vai orar e Deus vai te falar se o que eu fiz foi de Deus ou não. Se Deus me falar que não foi, eu peço perdão para o Senhor e para você, se eu te escandalizar. Mas eu fiquei sabendo que um centro espírita aqui da região, posso até falar o nome, GEPA, fica ali na saída do túnel, aqui que o Paulo, de Niterói, fica ali no Cafubá, estava passando necessidades, iam cortar a luz deles, estava sem alimento, porque eles recebiam um incentivo público e cortaram o incentivo deles. Eu sou pastor, mas chegou até mim isso. Eu enchi o meu carro, o carro da minha esposa é grande, de alimento de cesta básica, do meu bolso, tá? Foi lá da nossa igreja não, peguei do meu bolso, fiz questão, peguei, cheguei no centro, estava lá o Paulo, responsável pelo centro, falei, Paulo, eu sou o pastor Roberto e tal. Abri a mala assim, o dono do centro começou a chorar. E com certeza, ele não esperava, com né? certeza ninguém vai ficar pensando mal de você. E com ele certeza... falou, vai cortar a luz. Paguei a conta de luz do centro. Paguei do meu bolso, dinheiro que eu trabalhei com o meu suor. Não foi da nossa igreja não, que a nossa igreja os pastores não tem salário. Paguei do meu bolso a luz. Não paguei uma vez só não. Tá? No outro mês, até eles se estabilizarem de novo. Sabe o que aconteceu? O braço direito lá do centro tinha um sobrinho independente químico. Trouxe o menino para eu cuidar dele na igreja. Ela me respeitou e eu respeitei. Eu não fui lá participar de sessão espírita porque eu não acredito na doutrina da segunda Allan Kardec. Não acredito. Mas eu respeito quem acredita. Tá certo. Porque um dia eu acreditei em outra doutrina. Né? Eu acreditei na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você fosse só no embate, hoje eu né, não acredito mais, mas eu respeito quem acredita. Porque quem está lá hoje está como eu estava naquela época. Eu não queria ser ofendido por isso. Eu queria que respeitasse quando eu botava lá a fitinha no braço, a santinha no meu pescoço lá em Aparecida do Norte, que eu ia por das caixas. Porque era minha fé, eu aprendi aquilo culturalmente. Só que hoje eu conheci a palavra, a verdade. Então quando eu conheci a Bíblia, e eu vejo que uma outra doutrina sai da Bíblia, que eu creio que é a palavra de Deus, eu não quero para minha vida. Eu quero que seja respeitado por isso. Eu tenho liberdade religiosa. No Brasil, se você entrar dentro de uma igreja evangélica porque você não é evangélico e perturbar, você vai preso. É crime. E se você é evangélico e entrar no centro de macumba, no centro espírita, numa igreja católica e perturbar, você vai preso. Porque existe liberdade religiosa. Agora, o amor, a gente não pode negar ninguém. Porque Deus é amor. E não olhar quem. Eu falei, a gente tem que amar até o nosso inimigo. Não vamos amar ali uma pessoa que está fazendo um trabalho social bonito que eles fazem, um trabalho. E às vezes, os espíritas fazem muitos espíritas fazem um trabalho social maior do que os evangélicos, os católicos. Só uma palhinha aqui, ó. Ainda há tempo para fazer o bem. Ô, glória! A quem de direito, a quem você não fez. Ô, temos glória. nas mãos o poder de fazê-lo. Aleluia. Ainda há tempo para amar ao próximo. Aleluia. Quem semeia amor vai receber. Quem perdoa é perdoado. Quem ama é amado. Aleluia. É tempo de plantar amor. Oh, plantar amor. É tempo de plantar amor. Plantar amor sem olhar a quem. Amém. Fazer o bem. Pode aplaudir Jesus, porque a pessoa ela pode estar onde estiver. Ela pode estar numa igreja evangélica, numa igreja católica, num centro de macumba, num centro espírita. Se ela estiver com fome, com certeza, Deus vai se agradar. Sim. Que você, que você, como você fez, vá lá levar um alimento. Com certeza, isso agrada a Deus. E além de levar o alimento, levar também aquela palavra espiritual também. Palavra de Deus. Só para confirmar aqui, Roberto, mas por que você nunca falou isso para ninguém? Porque era pro podcast. Estava descontextualizado. Era pra cima podcast. Você entrou nesse assunto, Deus sabe que eu não estou aqui tocando trombeta, coisa que eu fiz. Tá? Porque eu sei que a glória é do Senhor. Quer comamos, bebamos, façamos qualquer coisa, é para a glória de Deus. Agora, só que está contextualizado, só para acabar com esse ódio, com essa rivalidade. Entendeu? Você não pode... Deus é amor. Como que você justifica uma fé, um Deus, matando o outro,
Que guerra santa? Não existe guerra santa. Claro que não. Não existe guerra santa. A nossa guerra é contra nós mesmos. Aquele homem que Paulo falou, que ele carrega. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, falava, mesmo eu sendo Paulo, o apóstolo, o pecado vem o tempo todo tentando me seduzir. Então a gente tem que olhar mais para nós, botar um espelho na nossa carinha, olhar para nós e olhar para o próximo, como essa canção do Valdecir diz, com amor, com empatia, com altruísmo, entendeu? Com paixão, se colocando falta um no pouco lugar de do sabedoria outro. também, né? Às vezes as pessoas querem colocar ali, né, goela abaixo, né? E não Isso nos colocam também. no lugar dos outros também. E às vezes um gesto vale mais do que 1000 palavras. Nesse dia, quando eu cheguei lá, o responsável do centro me chamou, vamos conversar um pouquinho? Aí ele falou um pouquinho da doutrina segundo Allan Kardec. Eu respeitei ele, algumas coisas eu concordei, que está até da Bíblia, outras não. E depois eu falei, posso falar um pouquinho também? Aí É assim, né? falei Você um vai. pouco do amor de Deus. A gente criou assim uma amizade e respeitando. Ele nunca veio aqui num culto da glória a Deus, aleluia, falar em línguas. E eu nunca fui lá no centro tomar um passe, mas a gente se respeitou. Então, acho muito importante esse espírito. Isso pode ter semeado, né? Ele ali, Com né? certeza, E com certeza faz com essa certeza. diferença. A palavra de Deus não volta vazia. Com certeza. E o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? É contra todas as potestades do ar. Nós estamos aqui obedecendo a voz de Deus, né? Que nos mandou ir. A gente tem que ir, tem que falar de Jesus, tem que falar...